Boa noite! Boa noite, pessoal! Vamos chegando para essa live muito especial, cheia de conteúdo para vocês. Vamos entrando. Boa noite, Diva! Boa noite, Sandra! Júlio! Vou encaminhar aqui. Por favor, pessoal, encaminhem esta live para pelo menos 5 pessoas. Como vocês estão? Como foi o domingo? Final de semana? Por aqui muito trabalho. Graças a Deus. Deixa eu encaminhar aqui para todo mundo. Mandem para as amigas. Hoje teremos um assunto muito especial, muito interessante, digamos assim, um assunto no qual eu me especializei no último ano. Comecei a trabalhar com posicionamento arquetípico. E é um assunto assim, gente, quanto mais a gente estuda, mais a gente quer estudar. Quanto mais a gente sabe, mais a gente quer se aprofundar. É realmente muito bom. Eu sou muito interessada nesses assuntos. Boa noite, Rita. Eu gosto muito desses assuntos, né? Tudo que envolve o autoconhecimento, comportamento humano, enfim. Eu sou fascinada por esse tipo de assunto. Eu preparei um roteiro aqui para vocês. Então, eu vou seguindo aqui um pouco de lado. Meu computador tá aqui. Só vamos esperar mais o pessoal chegar. Deixa eu mandar para mais pessoas. Mais 1 minuto e a gente começa, tá bom? Eu tentei colocar assim de uma forma bem simples para vocês, porque realmente, como é um assunto muito complexo, não dá pra gente aprofundar tanto assim em uma única live. É um assunto para várias e várias lives, né? Digamos assim, para vários vídeos. Mas eu acho que eu consegui ali sintetizar bem e simplificar também de uma forma que vocês compreendam. Vocês estão me ouvindo bem? Só me dê um retorno se tá bom o áudio, se o volume tá ok. Pra gente começar então. Eu quero lembrar vocês que essa live, ela vai ficar salva até terça-feira. Tá mexendo aqui. Até na terça-feira essa live fica salva junto com as outras que eu fiz na semana passada. Todas estão lá no meu canal do YouTube, então para quem quiser assistir, elas estão lá, tá? Mas na terça-feira, no dia que eu lançar o programa, eu vou tirar elas lá do YouTube, porque provavelmente elas vão pra plataforma, para quem adquirir o curso, para quem participar do programa, tá bom? Então, se você por acaso precisar sair, depois você volta lá no YouTube até terça-feira para rever, ok? Bom, então vamos começar? Arquétipos. O que são arquétipos, né? Tanto se fala, eu acho que no último ano, de uns 2 anos pra cá, esse assunto realmente bombou, digamos assim. Eu não vou encostar aqui porque o telefone tá mexendo. Esse assunto ficou muito em alta, apesar de ser um assunto assim muito antigo, mas eu acho que veio à tona mais agora nas mídias sociais, nos últimos 2 anos, de 2021 pra cá. Né? Nesse último ano eu me especializei em posicionamento arquetípico e eu queria explicar para vocês como que funciona, porque eu vejo que realmente geram muitas dúvidas, porque de fato é um assunto bem complexo. Mas bom, primeiramente, o que são os arquétipos? Os arquétipos foram levantados pelo psiquiatra suíço Carl Gustav Jung, fundador da psicologia analítica, né? O famoso Carl Jung. E ele mapeou a mente humana em 3 partes. Isso eu acho importante trazer para vocês. Então, nós temos o consciente, que são as experiências que nós percebemos, né? O que nós temos realmente a consciência no nosso dia a dia, na nossa vida. O inconsciente pessoal, que são o que era consciente e ficou esquecido.
ficou reprimido, digamos assim. Sabe quando você, às vezes, passa algum trauma ou acontece alguma coisa na sua infância, enfim, você vivencia alguma experiência? Naquele momento, aquela experiência, ela foi consciente, concordam? Mas depois de um certo tempo, ela se tornou inconsciente, ela foi para o seu inconsciente. Ela está lá registrada, mas você não lembra dela, às vezes tem meio de você acessar o inconsciente, enfim. Mas ela está ali registrada no seu inconsciente. Até aqui tudo bem? Boa noite, Lucy, boa noite, Wanda. E tem o inconsciente coletivo, que são experiências que aconteceram já há milhões de anos atrás e que registraram no inconsciente da sociedade, da humanidade, ao longo de toda a história. E que chega a nós até hoje. Conseguiram perceber a diferença do consciente, do inconsciente individual e do inconsciente coletivo? Fala aqui pra mim se até aqui vocês conseguiram compreender a diferença, para eu poder continuar. O inconsciente coletivo, pelo Carl Jung, ele definiu dessa forma. Como nós temos, por exemplo, a genética, né, a carga genética, nós temos o instinto, nós também herdamos esses padrões devido a experiências repetitivas que foram acontecendo ao longo de milhares de anos. Então, ele definiu como se ninguém nasce como um papel em branco. Ele mesmo falava dessa forma. Ninguém nasce com um papel em branco, como um papel em branco. Existem essas cargas emocionais, esses registros primordiais que os nossos antepassados foram passando, né, de gerações em gerações, enfim. E aí eu vou colocar aqui um exemplo para vocês, para ver se fica um pouco mais claro. Imagine nos tempos primitivos, quando uma pessoa era rejeitada. Ela era rejeitada da sua tribo. Certamente era morte. Quem conseguia sobreviver sozinho nos tempos primitivos? Então, essa carga emocional, ela foi sendo passada geração após geração. Por isso, hoje, a gente explica muito o medo da rejeição. Porque muitas pessoas têm medo de ser rejeitadas, da solidão. Elas não vão ser atacadas por um leão ali na esquina. Mas essa carga que foi passada geração após geração, que está gravado no inconsciente coletivo, ficou registrada em nós. Vocês estão conseguindo entender? Vai me dando feedback. Porque eu sei que é um assunto assim um pouco complexo, mas por isso que eu quis trazer desde o início, bem da teoria mesmo, para clarificar, digamos assim, e simplificar para vocês. Conseguiram entender até aqui? Ó, pelas palavras do Jung, ele coloca dessa seguinte forma: é um conjunto, o inconsciente coletivo, conjunto de imagens primordiais que se formam através da repetição de uma mesma experiência, através de geração em geração. Então, basicamente, assim, de uma forma bem simplista, seria isso. E ali ele fez o catálogo de alguns, como sombra, ânimos, ânima. Ele fez o catálogo de alguns arquétipos, mas é impossível a gente saber quantos arquétipos existem na humanidade. De fato, é algo realmente muito complexo para se catalogar. Então, ele fez esse catálogo de alguns, mas quem catalogou os 12 arquétipos, como nós conhecemos e trabalhamos no marketing hoje, foi a Carol Persson. Muitos anos depois, né, derivado de todo esse estudo do Jung, mas foi ela que catalogou os 12 arquétipos conforme nós conhecemos hoje em dia e trabalhamos na comunicação. Vocês querem saber detalhe? Não tem como eu trazer para vocês aqui detalhadamente sobre cada arquétipo, mas eu separei aqui.
Vou falar para vocês, se vocês quiserem anotar, enfim, ou depois rever a live para anotar, inclusive lá nos meus destaques, tem todas essas informações para quem deseja realmente anotar e se aprofundar mais sobre o assunto, enfim. Mas eu vou dar uma breve pincelada para vocês entenderem, depois a gente entra de fato no arquétipo de marca e como que a gente faz essa construção no posicionamento, tá bom? Bom, então existe o inocente, explorador, sábio, herói, rebelde, mago, cara comum, bobo da corte, amante, governante, prestativo e criativo. Esses são os 12, tá? Agora, como a definição do arquétipo no seu negócio vai te ajudar? Porque existe uma diferença e eu quero deixar claro aqui para vocês o que é um arquétipo pessoal e o que é um arquétipo profissional. O arquétipo pessoal é o que eu me considero, é quando eu faço a análise e eu identifico aquele arquétipo da minha personalidade. Então, por exemplo, eu, Bárbara, identifico que eu tenho, por exemplo, um pouco do explorador. E aí é interessante falar o seguinte: todos nós temos os 12 arquétipos em nós. Todos nós temos os 12 arquétipos. Porém, dependendo da vivência, da experiência, digamos assim, da jornada em que nós estamos em nossas vidas, alguns arquétipos são primordiais e outros secundários. Inclusive tem a jornada arquetípica, que é o que a gente fala quando, desde a infância, a gente vai fazendo essa jornada ao longo da vida. Então, os arquétipos, eles podem mudar sim. Diferente, por exemplo, dos temperamentos, que você nasce com um temperamento e não muda, os arquétipos, eles podem alterar, você pode mudar o seu arquétipo ao longo da sua vida. Isso é normal. Então, hoje, por exemplo, o meu arquétipo pessoal, eu identifico que eu tenho um pouco da exploradora, da amante e da maga. Mais predominantemente da maga. Um outro ponto é o arquétipo profissional. Porque é o seguinte, gente, quando a gente vai trabalhar com a definição dos arquétipos, não adianta eu fazer apenas o meu levantamento do meu arquétipo pessoal, porque eu vou criar uma marca para mim. Eu vou criar uma marca sem saber o que o meu público deseja e necessita de fato. Então, para isso, eu preciso fazer uma definição do arquétipo profissional baseado no perfil do meu público. Como que a gente faz essa análise? Baseado nas emoções do seu público. Quais as necessidades emotivas, digamos assim, do seu público. Gente, vocês estão entendendo? Eu tô indo muito rápido? Porque eu vou falando, me fala aí. É maravilhoso essa jornada, Rita. Sensacional. É um assunto maravilhoso. Bom, por que então da importância de se trabalhar os arquétipos na marca? Como eu coloquei no Reels agora há pouco, simplesmente porque a gente consegue acessar o que está no inconsciente da pessoa. E todos aqui, não todos, mas assim, quem trabalha já com mídias sociais, com marketing, sabe, com vendas, que vendas, elas são feitas pela emoção. Ninguém compra pela razão. Ninguém compra porque, eu acordei, eu quero comprar um iPhone de 15 mil reais. Ninguém acorda desse jeito pensando isso. Ninguém compra pela razão. Aqui vocês podem escrever para mim quando vocês vão comprar um curso ou quando vocês vão comprar alguma coisa. Algum produto, algum serviço. A gente sempre compra pela emoção. E quando a gente trabalha a comunicação voltada para a emoção, acessando o que está no inconsciente do público, aí é o ponto-chave. Porque sem perceber, sem que o seu cliente perceba, ele está sendo influenciado por você e pela sua comunicação. Então você consegue acessar o mais profundo da mente do seu cliente. Por isso é que é tão efetivo a gente trabalhar os arquétipos na sua comunicação. Entenderam? Estão conseguindo acompanhar? Me dê um feedback.
Vocês estão muito caladinhas hoje. Domingo. E aí, mulheres, eu quero que vocês entendam a importância na verdade, assim, quando a gente faz a análise, quando eu faço a análise do posicionamento nos retratos das minhas clientes, a gente sempre tem que levar em consideração o público. Sempre é o desejo do público. E eu vou exemplificar aqui para vocês. A Lucy colocou, eu tenho tantas ideias, mas na hora de comunicar eu travo. Então, Lucy, provavelmente é porque ainda você não definiu exatamente o seu público. Você não conseguiu identificar os desejos mais profundos do seu público. E aí, eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Suponhamos que você é esteticista, né? No seu caso, você trabalha com cabelos, especialista em cachos, né? Cabelos cacheados, enfim. Mas o que uma esteticista ela traz? O que a cliente da esteticista busca, na verdade? Ela busca uma pele mais bonita, ela busca sempre estar arrumada, sempre, né? Ela busca beleza, estética, enfim. Tá, ela busca isso. Por que ela busca isso? É essa pergunta que você tem que se fazer. Ela busca isso, aí vamos supor que depois de uma análise você identificou que elas buscam isso porque elas querem se sentir bonitas para pertencer a um grupo, para ser iguais às outras. Isso é um exemplo. Fica muito fácil de definir ali o arquétipo da sua marca, porque você vai nos arquétipos, por exemplo, da tríade do pertencimento. Conseguiram entender? Todos os 12 arquétipos, eles são separados em tríades. Vocês querem saber? Eu tenho que separar das tríades para vocês. Ó, o inocente, explorador e sábio é da tríade da independência. Lá no Reels eu já fiz um pouco sobre cada um dos arquétipos, fica mais fácil de vocês entenderem. Então, independência. Buscam pelo paraíso. É o inocente, explorador e o sábio. O grupo, maestria e risco, herói, rebelde e mago. Buscam deixar a sua marca no mundo. Pertencimento, aí Lucy. Buscam conexão, é o cara comum, o bobo da corte e o amante. E por último, o grupo da estabilidade que busca dar estrutura ao mundo, governante, prestativo e criativo. Então, por que é importante a gente conseguir identificar o desejo mais profundo do meu cliente? Porque ali eu consigo também definir em qual grupo ele se encaixa. Consequentemente, qual comunicação eu devo usar. Então, se você identifica que as suas clientes querem pertencer a um grupo, fica claro e fica mais fácil você definir um dos 3 arquétipos ali do pertencimento para você trabalhar a sua comunicação nessa tríade. Conseguiram entender a relação? Vão me dando feedback aqui. E aí eu trouxe um exemplo aqui para vocês, que eu vou até colocar aqui no slide, para vocês entenderem mesmo qual é a diferença do arquétipo pessoal para o arquétipo profissional. Deixa eu colocar aqui para vocês. Ó, então, tá aparecendo aí pra vocês? Quem é esse? Thiago Nigro. Todo mundo conhece, né? O Thiago Nigro. Eu até escrevi esse PDF, esse slide aqui, eu peguei lá dos meus destaques, tá? Depois vocês podem ir lá e rever. Mas por que eu trouxe ele como exemplo? Porque todo mundo conhece, né? Obviamente, todo mundo conhece ele. Mas é o seguinte, a gente bate o olho nessa imagem, o que a gente identifica ali? O cara comum. É o cara de camiseta, moletom, tênis, barba por fazer, nada no cenário, nada de glamuroso, nada de luxuoso, sofisticado, um telefone ali no canto, jogado de qualquer jeito.
Entendem? Então, ele tem a comunicação do cara comum. Eu até escrevi ali... eu não sei como desativar os comentários, peraí. Seria interessante eu desativar. Quem me ajuda? Desativar comentários, achei. Aí, agora ficou legal para vocês lerem aqui. O cara comum, básico, confortável, usa moletom, roupa sem informação, camiseta preta, tênis, sem muito cuidado com o cabelo e com a barba. A mensagem é a seguinte: eu sou igual a você, não quero me destacar, não quero ser notado, não ligo para aparências. Não é muito isso que se comunica? Exatamente isso? Por quê? O público do Thiago Nigro é a massa. Não sei se vocês acompanham, ele faz lives quase todos os dias. Não sei se agora ele faz, mas antigamente eu acompanhava bastante. Ele fazia tipo de madrugada, assim, 5 horas da manhã, ele fazendo live. Milhares de pessoas acompanhando as lives. Então, assim, ele conversa, ele comunica realmente para as pessoas com o arquétipo cara comum. Isso significa que o arquétipo pessoal do Thiago Nigro seja cara comum? Com certeza não é. E eu vou trazer mais um slide para vocês. Ó, aqui, ele no meio de empresários, com a mesma comunicação, camiseta, tênis, barba mal feita ali por fazer. Conseguem ver? Ele é muito cara comum na comunicação dele. Mas por que eu quero que vocês consigam ver a diferença de uma intenção? Ali, com certeza, ele tem uma estratégia e ele tem um suporte, ele tem esse entendimento de que ele é o cara comum. Ele precisa parecer o cara comum para se conectar com as pessoas que ele quer conectar. Mas se a gente for, eu vou mostrar para vocês. Se vocês forem analisar a trajetória do Thiago, a gente percebe que de comum ele não tem nada. Aqui eu coloquei algumas informações. 55 pessoas na equipe, somando aproximadamente 5 mil clientes, 2 bilhões de patrimônio. Enfim, aos 26 anos, vendeu sua empresa por mais de 1 milhão, uma coisa assim. Tá escrito aí, mas os comentários tá me tampando. Vocês acham que uma pessoa com arquétipo com cara comum consegue um resultado que ele conseguiu? Com certeza não. Bruno Perini tem também essa mesma estratégia. Exato, mas por que eles usam disso? Porque eles precisam alcançar essas pessoas. Eles precisam conectar com essas pessoas. E para conectar, a pessoa precisa de um espelhamento. A pessoa precisa ver no outro e se identificar e se reconhecer. Então, ele não pode passar uma imagem muito superior para falar com a massa. Concordam? Mas, obviamente, quando ele vai, por exemplo, em algum evento, alguma coisa que exija com que ele mude o traje e se vista de outra forma, com certeza ele vai se vestir. Ele vai passar uma outra imagem. Só que a gente tem que perceber o seguinte: hoje a gente conhece ele dessa forma. Mas como que foi na sua trajetória? Será que ele sempre se vestiu dessa forma? Provavelmente não. Provavelmente não. Porque até você alcançar o objetivo e provar o seu valor, você tem que sim se posicionar como de uma forma diferenciada. Hoje, ele pode, digamos assim, hoje ele pode sair de calça moletom e camiseta. E aí, eu quero trazer um outro bem famoso aqui. Steve Jobs. É a mesma coisa. Quem inventou, quem criou tudo o que esse homem criou, a inteligência que ele tinha, vocês acham que ele era um cara comum? Mas em todas as apresentações da Apple, como ele aparecia? Dessa forma, calça jeans e camiseta. E tênis.
meio sujo, enfim. Mas dá uma pesquisada depois nas fotos quando ele era bem jovem. Ele tinha um cabelo assim um pouco maior, de terno e de gravata. Nesse ponto, ele quis comunicar com a massa. Então, ele precisava passar essa simplicidade. Então, vocês conseguem ver a diferença entre o arquétipo pessoal e o profissional? O Steve, com certeza, era do arquétipo criativo. Com certeza, ele tinha do arquétipo criativo na personalidade dele. Mas no arquétipo profissional, da marca, como ele se apresenta como marca, ele usava também o do cara comum. Então, gente, o que eu quero trazer para vocês? É extremamente importante que vocês analisem e identifiquem o arquétipo profissional, além do pessoal. Quando você junta os dois, o pessoal com o profissional, aí vem a grande sacada. Aí vem o grande diferencial. Porque você usa de uma coisa que é sua, personalidade, que é o que eu falo muito aqui para vocês. Personalidade, essência, enfim. Mas você usa isso de uma forma estratégica com o arquétipo que o seu cliente deseja, que o seu cliente precisa. A Lorena, mas isso fica mais fácil para homens? Acredito que com mulheres seja diferente. Não, de forma alguma. Porque todos nós temos um arquétipo pessoal e todas as nossas marcas também têm um arquétipo profissional. É lógico que existem alguns arquétipos, por exemplo, o arquétipo da amante. O arquétipo da amante eu tenho também. É o arquétipo que está na tríade do pertencimento e que busca conexão. É usado, por exemplo, muito... eu vou te dar um exemplo que você vai entender bem. Propaganda de perfumes. Propaganda de perfumes, de repente você vê lá, tem um casal apaixonado, ou tem um homem, vamos colocar um perfume masculino, para exemplificar melhor ainda para você. Tem um homem todo bonito, sarado ali, e andando assim, bem vestido. Tem várias propagandas aí que a gente vê. Tal, e de repente ele sai de um carro e vem andando, coloca um blazer e dá uma virada assim, pá, acabou. Aí você fala assim, o que isso tem a ver com perfume? Nem mostrou o perfume, mostra o perfume só lá no final. Mas aquela sedução é o arquétipo do amante para homem, o público masculino. Mas ali, inconscientemente, o público enxerga aquilo como o seguinte: se eu usar esse perfume, eu vou ser igual a esse cara. É bem sensual, exatamente. Eu vou ser visto como ele. Ou as mulheres... Lembra da propaganda do Avanço? Agora eu fui, ó... longe. Quem lembra? Avanço, elas avançam do desodorante. Arquétipo amante. Público homem. Público masculino. Exatamente. Desperta. E assim, existem várias. Vocês agora, é até interessante a gente começar a falar sobre isso. E quanto mais você estuda, mais você consegue enxergar os arquétipos em tudo. Eu não consigo assistir mais nada, nenhum filme, nenhuma série, nenhuma propaganda sem estar identificando o tempo todo. Às vezes eu tô no metrô, tô aqui assim, observando as pessoas e fico assim, aquele ali é arquétipo tal, aquele ali é arquétipo tal. Porque, gente, está para todo lado, em todas as pessoas, em tudo é símbolo. E tudo tem uma intenção. Quando você começa a analisar isso, principalmente a questão de filmes, que é um excelente exercício para quem quer estudar arquétipo e conhecer mais. Gente, filmes. Pode assistir. Você lembra, né, Luci? Não vamos falar aqui não, abafa o caso. Que essa propaganda é bem antiga. Mas é justamente isso. Você começa a enxergar como tudo, na verdade, tem uma intenção. Tá tudo no inconsciente coletivo, exatamente. E aí, quando você usa disso para a comunicação do seu negócio, juntando com a definição do seu arquétipo pessoal, é onde eu falo que dá o bom. É onde está o diferencial. Disney, então, tudo arquétipo.
A Disney usa o arquétipo do inocente. Arquétipo de marca da Disney é o inocente. O inocente, ele deseja o paraíso, digamos assim, a vida perfeita, sabe? Não precisa ser nada difícil, as coisas podem ser leves, alegria, felicidade, sabe? Aquela família feliz, é o arquétipo do inocente. Às vezes ao ponto até assim de uma utopia, o arquétipo do inocente busca essa perfeição, digamos assim. Aquela vida perfeita. A Disney usa esse arquétipo. A Coca-Cola também usa o arquétipo do inocente. Acreditem ou não. Um produto que faz mal, como diz, acaba com a nossa saúde e usa um arquétipo do inocente. Como é que é a frase da Coca? Eu me esqueci agora. Abra a felicidade. Abra a felicidade. Vê se tem cabimento. Mas enfim, consegue acessar. Consegue acessar. Ali você... Aí é o que eu falo, gente. A Coca, por exemplo, ela já chegou num ponto de posicionamento que ela cria desejo. Ela não cria necessidade. Ninguém fala assim, que vontade... Que vontade de... Bom, um exemplo. Você tá com sede. Por que você não dá vontade de tomar uma água? Você fala assim, não, eu estou com desejo de tomar Coca. Mas não pode ser um Guaraná. Eu quero a Coca. Entendeu? É desejo. Então, quando você chega nessa posição na mente do seu cliente, que eu falo que é onde todo mundo trabalha para chegar, quando o cliente deseja, ele não quer simplesmente um refrigerante. Tem que ser aquele. Outro não serve. Aí é o ideal. É o ideal onde a gente quer chegar aqui como empreendedoras. Entendeu? Pessoal, vocês têm perguntas? Eu consegui exemplificar para vocês? Eu não quero deixar a live muito longa, mas eu também não quero que vocês fiquem com dúvidas. Se tiver alguma dúvida, me escrevam aqui. Mas esse assunto é um assunto assim muito interessante, daria para trazer N exemplos aqui para vocês. Mas lá no meu destaque de arquétipos, tem muita coisa lá, tem muita análise. Tem um destaque de arquétipo, tem um destaque de semiótica, se não me engano. Tem um de análises também, que é muito interessante esses assuntos. Mas o que eu quero trazer para vocês, que vocês entendam, a importância do arquétipo pessoal, sim, é muito importante, mas para empreender é necessário que você identifique o seu arquétipo profissional. Como identificar meu arquétipo profissional? Exatamente, Lucy, você tem que fazer essa pergunta. Qual é o desejo mais profundo do seu cliente? Porque às vezes o que você acha não é o que de fato acontece, o que de fato é. Como eu falei, uma pessoa que faz um tratamento estético, no fundo, ela quer o quê? Ela quer autoestima? Qualidade de vida? A autoestima. Eu trato de mim porque eu gosto de autoestima. Eu quero melhorar a minha autoestima. Será que no fundo é isso? Será que no fundo ela não quer se sentir bela para poder se relacionar com outras pessoas? Para se sentir pertencente a um grupo de mulheres que ela admira? É aquilo que eu falei anteriormente. Porque aí você vai moldando, entendeu? E assim, gente, perguntem, usem dos stories, façam enquetes, comecem porque realmente fazer a definição ali simplesmente nome, idade, sexo, localização, esses levantamentos que a gente faz do público é muito superficial. Você precisa fazer, na verdade, uma análise comportamental. O que ela busca de fato? E como o seu nicho é bem específico,
dos cabelos, né, enrolados, fica mais fácil. Eu acho que quanto mais nichado o negócio, como diz, quanto mais direcionado o seu trabalho, mais fácil de você identificar. Eu, por exemplo, eu sou a fotógrafa das mulheres, mas eu não converso com todas as mulheres. O meu produto não é para todas as mulheres. Eu tenho essa consciência. E não é que são mulheres ali só entre 30 e 40 anos e empreendedoras, não. Existe um padrão comportamental das minhas clientes, quem fecha de fato, quem contrata o meu trabalho, o meu serviço. O que vai diferenciar é o comportamento, são as emoções, os desejos emocionais, entendeu? Por isso que realmente requer uma análise mais profunda. E quando você consegue fazer a sua comunicação voltada para esse desejo, com certeza você consegue atingir. Porque é o seguinte, vocês têm que entender que o cliente ele precisa enxergar em você o sucesso, a solução para o problema dele. A admiração, ele tem que enxergar você dessa forma. Então faça o trabalho reverso, se coloque no lugar. Para eu contratar tal pessoa, tal serviço, o que eu gostaria? Como que eu gostaria que o vendedor fosse? Como eu gostaria que a marca fosse? Quais os desejos e os sentimentos que eu gostaria de sentir ao comprar tal produto? Comece a fazer essas perguntas, se colocar no lugar do seu cliente. Conseguiram entender? Tem mais alguma dúvida? Algo que eu possa esclarecer? Ficou claro, Luci? Tá ok, né? Deixa eu tirar esse slide aqui. Isso, voltando aqui. Mas então é isso, meus amores. Eu espero que tenham conseguido entender um pouco do que são os arquétipos, o que é um arquétipo pessoal, o que é o arquétipo profissional e a importância de se trabalhar isso em conjunto, de fazer esse alinhamento para identificar o seu estilo de comunicação. Às vezes, o que está faltando, na verdade, é você conseguir uma forma de acessar esse público. O seu trabalho, as suas técnicas, isso você já domina. Eu tenho certeza que todas vocês já dominam o que fazem e fazem muito bem. Então, às vezes, o que esteja faltando é justamente descobrir a forma correta de comunicar com esse seu cliente. E a definição dos arquétipos é muito importante e muito poderosa por isso, porque você vai atingir o inconsciente do seu público. Vai no desejo, vai nas emoções, vai no que está mais profundo. Tá bom? Meus amores, então é isso. Lembrando que amanhã nós teremos uma live às 19 horas, horário aqui de Londres. O assunto vai ser energia feminina e masculina, a importância da energia feminina no negócio, para as empreendedoras. E na terça-feira também, uma live onde eu vou apresentar para vocês todo o programa Posicione-se Mulher. Para quem tiver interesse, entra lá no link da bio, porque tem o cadastro que eu tô colocando vocês lá no grupo do WhatsApp, onde quem estiver lá terá algumas condições especiais, não vou revelar ainda, mas é um prazer recebê-las lá no grupo também. Tá bom? Qualquer dúvida já sabem, é só me chamar aqui, que eu estou para atender todas vocês, tá bom? Ótimo domingo, fiquem com Deus e até amanhã. Beijos!